Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar mais uma live. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos ver se o Michel já está por aí. Esperar um pouquinho. Só mais um pouquinho, vamos esperar. Oi, Marcinha, tudo? Vamos agora ver com o Michel. Vamos só esperar que eles estão entrando. Querida. Ah, Thalita entrou também. Oi, Thalita. Vamos ver. Só um pouquinho que está conectando com o Corotel. Oi, Janete. Oi, Carmen. Todo mundo entrando. Só estamos esperando o Corotel. Vamos ver se eles vão entrar de novo. Eles deram um oi. Vamos ver se eles vão conseguir de novo. Deixa eu ver. Vamos ver se agora vai dar certo. Só aguardar um pouquinho. Oi, Michele. Que legal, tá entrando bastante gente. Tá aguardando ali, ó. Oi. Agora sim! Estávamos brigando com o celular aqui. Ah, tudo bem, é normal essa tecnologia, né? Numa live eu Sim, fiquei sem conseguir falar, mas tudo bem. Michel, é um prazer. Hã? sim. Enxerga bem, Tudo certo. João. Ah, ok. Tá. É um prazer, Michel, conversar contigo. Tenho que agradecer a ti, ao Corotel, pela essa oportunidade. E é uma conversa que, nesse momento, tem muitas pessoas com medo. Não que nunca Uhum. tiveram medo, né? Porque medo a gente sempre tem, mas agora é um medo diferente, é um medo do, de saúde, de uma preocupação, é um medo de economia, um medo econômico, né, que envolve muita coisa, porque se a gente tinha nossos medos, agora pode ser que aumentem mais. E eu queria uma visão tua, como psicólogo, o que dá essas alterações no corpo e o que poderia ajudar as pessoas a conseguir lidar um pouco com esse medo. Certo. Primeiro, prazer estar falando com vocês. O Corotel também agradece o espaço. E realmente, assim, o que a gente tem mais observado de experiência clínica nesse momento, né? Pessoas com um nível de ansiedade maior, Sim, pessoas que têm um nível de estresse mais elevado, né? Seja pelo receio de contrair o vírus ou de disseminar isso nos seus familiares, ou um receio também a nível econômico, né, de manutenção do seu emprego, de como vai pagar as contas e todo o processo que a gente está vivendo. E sim. eu penso que o primeiro fator para a gente gerenciar melhor os nossos medos é saber que o medo vai fazer parte da nossa vida, né? Como sentimentos bons, né? Nós vamos ter alguns medos e receios desde a infância, na adolescência, na vida adulta, e cada um vai ter os seus medos. A grande questão é a gente poder identificar e classificar. Existe o medo que é real, né? E o medo que é imaginário. Eu acho que o principal ensinamento da pandemia até o momento é que a gente só pode ter uma certeza na vida.
É o agora. É, É o momento. é Né? verdade. Todos os planejamentos estratégicos, todos os planejamentos de marketing, tudo aquilo que tu projetou na tua vida pessoal, profissional, ela em março foi por terra, né? Foi, E não foi só no Brasil que a gente pode analisar, né, sobre o ponto de vista econômico. Grandes potências mundiais, né? com E tá certeza. todo mundo achando que é algo novo, né? E Sim, o novo, ele vai despertar um medo maior, com certeza. né? Acho que o primeiro fator para a gente enfrentar esse momento é a gente analisar que tipo de medo a gente está tendo. É um medo real, concreto, ou um medo imaginário, né? Vamos pegar um exemplo, né? Às vezes na infância, né, a criança está com medo de dormir no seu quarto, né? É E aí verdade. é um medo imaginário, né? Teoricamente, né? Outro dia eu presenciei um relato, né, de uma criança que estava com medo de dormir no seu quarto. De que maneira a mãe agiu? Foi lá conversar com ela e começou a analisar e a confrontar as hipóteses, né? Ela me relatando. Ó, Uhum, primeiro nós estamos o edifício onde ela morava, tinha 2 andares de garagem e ela estava no segundo piso, então ela estava no quarto andar. Então uhum, foi a primeira coisa que a mãe sinalizou para a criança: ó, nós estamos no quarto andar, então fica mais difícil de alguém chegar aqui. Segundo fator, nós estamos com a porta do nosso apartamento fechada. Terceiro, as portas e o prédio também estão trancados. E não tem ninguém no edifício também com receio. E ao passo, então, que ela foi confrontando esses dados de realidade, foi diminuindo o nível de ansiedade da criança e ela acabou brincando, se divertindo e dormindo no seu quarto, com né? certeza. O que essa mãe fez terapeuticamente? Ela confrontou com dados de realidade, né? Muitas vezes, nesses momentos, a pessoa fica num nível de ansiedade maior e acaba cedendo para a criança, né? Porque ela está chorando, coisa, então vem dormir no meu quarto, coisa. E isso Pronto, resolve o assunto. retroalimenta o medo, resolve o Sim, assunto, tá? Só não resolve da maneira correta, sim. né? Um outro medo comum que as pessoas têm é andar de avião, né? Eu tenho. Também. Né? Mas por que a gente tem esse medo? Porque a gente está na dependência do piloto, né? Sim. Mas quando eu analiso, né? Bom, eu tenho mais de 200 pessoas dentro do avião, né? Eu não estou vendo ninguém com cara de pânico. É um dos meios de transporte Seguros? mais seguro, né? Não tem nenhuma sinalização da equipe que trabalha na companhia me dizendo que vai ter algum receio. Eu Sim, enfrento a situação. E ao passo que tu enfrenta e desmistifica aquele dado, tu consegue, então, ter uma outra compreensão e um outro padrão de ideia sobre aquilo. E com aí eu certeza. enfrento. Aí alguém que está nos ouvindo deve estar perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com a pandemia? Tudo. Né? Tudo. Por quê? Por exemplo, se eu perder o emprego, tá? Nós vamos continuar com a nossa formação. Eu vou continuar sendo psicólogo e a Jo vai continuar sendo farmacêutica. Será que a gente não tem criatividade? Será que a gente não vai se recolocar no mercado de trabalho? Essa é uma visão otimista de eu ver o copo cheio, né? Sim, Mas a tendência nesse momento de ansiedade é nós fazer uma catástrofe do com pensamento. certeza. Aí não vai, a economia do mundo não vai girar, eu não vou conseguir emprego, como é que eu vou pagar a prestação do meu apartamento, como é que eu vou sustentar minha família, que resposta eu vou dar? E aí vai girando uma espiral de sofrimento, né? Que é uma teia de pensamentos negativos. E o pensamento negativo ele é tão forte que ao passo que eu vou pensando algo negativo, eu tenho mais dificuldade de combater. É Com muito mais certeza. fácil pensar negativo, né? Tanto que o Augusto Cury fala que para cada pensamento negativo eu tenho que ter 3 positivos para combater. Mas é Ou seja, ele verdade. tem uma muito. A gente acaba sempre pensando o lado ruim, desde a gente pensar o lado bom. E um dos Sim, motivos que fez a gente fazer essas lives nesses últimos dias, nessas últimas semanas, foi para mostrar um outro lado da pandemia. Um lado de como aumentar a imunidade, agora a questão do medo, depois a gente vai ter do sono. São várias coisas que a gente está fazendo
para conseguir desmistificar um pouco isso, para a gente não ficar preso só nessa questão de que pandemia, do vírus, economia, sabe? Então é uma coisa que a gente tende a querer mudar, né? Então, se a gente conseguir passar isso, né, Michel, eu fico tão feliz com Sim. isso, né? Se a gente conseguir transferir isso para as outras pessoas, para elas pegarem e verem de uma outra maneira, eu já fico muito agradecida, né? Porque a gente realmente, eu também não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, na verdade, ninguém sabe, né? A gente só tem hoje, que nem tu diz, os projetos daqui a pouco foram adiados, mas Sim. a gente não sabe se daqui a um mês a gente pode reorganizar de novo, ou se esse momento foi um momento da gente modificar algumas coisas, né? Um momento da gente tirar esse medo, às vezes, das coisas e pensar de um lado positivo, quem sabe, né? Sim. Começar. Até mesmo para esse processo de pandemia, né? Analisar assim, existe um vírus? Sim. Ele é um vírus pouco conhecido, tanto que não existe um tratamento eficaz ou uma vacina? Sim. Mas também tem a perspectiva mundial de que as pessoas estão estudando para, né? Com E tem certeza. notícias, existem já vacinas sendo testadas, e alguma delas já com grande eficácia, né? De uma Sim, perspectiva até de começo do ano que vem, talvez, né? Essa sim, vacina continuando os testes esteja colocada em prática. sim. O outro fator, a gente também olhar um pouquinho que eu posso pegar esse vírus e não ter nenhum sintoma, né? Então, quando a gente só pensa, eu vou contrair, não, vamos enfrentar, vamos se organizar como sociedade, né? Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho necessidade de sair porque eu estou num grupo de risco, ok? Eu posso me preservar mais. Mas tem algumas áreas que hoje já estão voltando ao seu trabalho, à sua normalidade, com cuidados, né? Sim. Com todo o cuidado de usar a máscara, né? De usar a face shield, de poder fazer a higienização das mãos, o álcool gel. E aí vai diminuir muito a incidência de eu contrair o vírus. Então, também a gente tem que buscar ter a confiança, porque o nosso sistema imunológico ele responde aquilo que eu penso. Sim. Eu digo que a gente não deve ter medo da Covid-19. Nós temos que ter respeito. O medo, ele paralisa, né? E aí eu Sim, é fico... verdade. Então, eu vou respeitar e ver quais são as orientações do pessoal científico para a gente diminuir a incidência de eu contrair, né? Porque, olhar noticiário hoje, se eu não Nossa, tenho capacidade de filtrar, é melhor não olhar. com Se eu certeza. tenho, como cidadão, capacidade de filtrar, ok. Porque a gente tem que analisar que a mídia ela vai querer vender o quê? O que dá notícia. E, infelizmente, quando a gente vai abrir um site de notícias, quando a gente vai ver o noticiário, quando a gente vai abrir um jornal, o que chama mais atenção é o negativo. É o negativo. Né? E a questão que nem a gente Né? Pode falar, desculpa. que nem a gente fala que foi que nem para nós farmácia quando falaram muito da hidroxicloroquina, foi uma Uhum. coisa que foi tão louca que a Anvisa colocou como um medicamento controlado. Então ele é considerado C1 agora, né, receituário. E tem pessoas com lúpus ou com problema de reumatismo que não estão conseguindo comprar pela falta desse medicamento, porque a mídia fez uma coisa tão grande em cima que agora Sim. daí para assim, pensa, meu Deus, não vai ter medicamento, já está em falta, várias outras coisas, né? Então a mídia também ajuda isso, né? Daqui a pouco na cabeça da pessoa a cura era aquilo, né? Mas às vezes tu nem sabe se vai realmente resolver, é cada caso, né? É muito difícil dizer. Não existe uma linha de trabalho, né, que Não, seja correta, porque ainda está se estudando o vírus, né? O tá, que a gente tem de concreto é como tentar evitar. exatamente. E é nisso que a gente tem que se agarrar, é evitar o processo, né, Uhum, através da gestão, para tentar não contrair, né? com O que certeza. mais me dá medo hoje na sociedade, Josi, não é o medo do Covid, mas é o medo da falta de empatia e de valor.
éticos que a nossa sociedade cultivou. Talvez a gente tenha que analisar essa pandemia de uma outra maneira. De uma outra maneira. Os valores que eu tenho que reciclar. Quando a gente fala de algo que paralisa o mundo, a gente também tem que dar atenção do que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, estamos fazendo nesse processo. Mas é com certeza de que eu vi muitas mães, grupos de mães se sensibilizando, doando cesta básica, tem mães fazendo para casas que tem fresta, pegando caixinha de leite para fazer nessas pessoas que estão... Hoje a sociedade se mexeu um pouco para isso, né? Para pensar no próximo, né? Porque a gente estava muito no eu também, né? Então hoje a gente está pensando no próximo, como é que vai ser para todo mundo, né? Que na verdade que nem não posso dizer, não vou pegar, não vou, né? A gente não sabe. Então quanto mais a gente conseguir pensar no próximo, porque usar máscara não protege só nós, protege a outra pessoa também, né? Então é isso que acontece hoje. Eu vejo isso, a questão do cuidado conosco e com o próximo, né? Sim, é empatia, né? Uhum. Eu sempre coloco que talvez nós estamos vivendo um processo de inversão de valores. E eu acho que esse momento a gente pode começar a perceber melhor contexto de vida onde nós estamos, né? Sim. As nossas reais necessidades e aquilo que eu priorizo, né? E o que a pandemia ela tem já ensinado a cada um de nós, né? A poder vislumbrar um pouquinho as coisas que no cotidiano, no automático, nós não vislumbrávamos, né? Talvez a posição solar onde a gente mora, talvez aquela flor na sacada, talvez quão importante a gente analisar que a escola foi feito para ensinar matemática, português, química. E quem tem a tarefa de educar somos nós como pais e como sociedade. Com né? certeza. A falta de empatia vem muito desse aspecto automático da falta de limites, né? E de respeito entre todos, né? Por isso essa intolerância tanto, hoje a gente vê essa questão política, talvez a gente vê ali também uma questão de que eu não posso aceitar o outro porque ele torce para outro time, então a gente não pode entrar junto no estádio, tem que ter torcida única, ou se tem torcida tem que ir escoltada para o estádio, porque um não pode tolerar a cor do outro, e assim vai. Então eu acho que é o momento de a gente poder analisar os nossos valores, né? O que a gente tem passado de princípios éticos para os nossos filhos, nossos netos, enfim, para o sobrinho, aquele familiar. Por quê? Porque muitas vezes as crianças não têm recebido não em casa. É verdade. Não têm recebido tarefas em casa. E isso está repercutindo, porque lá dentro da sociedade ele vai receber não, e aí o nível de tolerância à frustração dele baixo, ele vai se deprimir, vai ficar mais ansioso. Talvez ele não respeite o professor, porque ele não tem esse contexto de respeito em casa, não respeite mais a autoridade. Eu acho que esse fator a gente tem que começar de novo a analisar, né? Poder analisar esses conceitos, que ele pode arrumar a cama dele em casa, que ele pode levar o lixo na rua, que ele pode lavar uma louça, né? De a gente poder valorizar um pouquinho quando a gente está fazendo a tarefa hoje online com os filhos, né? Da importância do professor, né? E o quanto ele não é valorizado, não é respeitado, né? Com certeza. Então, o contexto de vida é um momento de a gente poder reciclar nossos valores, né? Sim. Nossos princípios éticos, né? Com certeza. Eu tenho como exemplo, né, uma série que é renomada e que muitas pessoas me contestam por isso, e aqui não está nenhuma crítica a quem assiste, porque eu também assisto, mas uma das séries mais famosas, a Casa de Papel, as pessoas idolatram o padrão, né? E aí muitas vezes questiona dessa questão política que nós temos no Brasil, mas se nós, enquanto preceito ético, né, gostamos mais do personagem ladrão, dessas questões, então a gente também tem que fazer uma análise mais profunda de quem que a gente está idolatrando. A gente tem que idolatrar o mocinho. Com certeza. E eu vejo que é uma questão de educação também, é uma educação que nós aqui temos que mudar. Eu falo questão do brasileiro bastante,
porque eu tenho experiência, minha irmã mora há mais de 15 anos nos Estados Unidos e ela não chaveia a porta da casa dela, só tem uma escola no município com 30 mil habitantes, então é a escola com vários refeitórios. E uma coisa que eu achei engraçada no dia que eu fui levar meu sobrinho no primeiro dia de aula, ele estava levando um tênis novo na mão e um tênis novo no pé. Daí eu disse, mas por que, né? Tipo, já tá com tênis, por que que tá levando outro? Daí minha irmã disse, não, esse é só para usar na quadra de esportes, para eles não sujarem, e o outro é para usar durante na rua, né? Então eles já têm Sim. isso já bem, sabe, certo? E quando chega na sala de aula, todas as cadeiras estão empilhadas e o primeiro que chega já vai colocando em todas as classes, independente se é minha, se é teu, né? Enfim, então eu vejo isso muito assim, por mais que seja um país, né, digamos assim, que tenha a questão de prepotência, mas ao mesmo tempo eles têm um respeito pelo próximo. Às vezes que a gente fala dos políticos, mas nós também não temos respeito pelo próximo. Desde estacionar numa vaga de farmácia, onde tu não vai na farmácia, desde não respeitar um policial, alguém, um professor. Então, isso também tem tudo isso, né? Essa questão toda de mudança, né? E esses valores, né, João, eles são aprendidos em casa. Com certeza, Né? com Que é a certeza. nossa primeira experiência de vida, né, que é com os nossos familiares, né? Então, ali que a gente vai ter a oportunidade para depois a gente reproduzir esses modelos na sociedade, claro que o ambiente vai nos moldar posteriormente, né? Uhum. Mas é importante que a gente possa retomar alguns valores, né? Eu costumo colocar que muitas das patologias hoje contemporâneas, elas estão relacionadas com escolhas, né? Eu acho que a sociedade como um todo se afastou muito da simplicidade da vida, né? A Com gente se certeza. confundiu a tecnologia que nos permite estar aqui dialogando e outras pessoas assistindo, que permite a gente se comunicar com o mundo inteiro de uma forma mais facilitada, mas a gente confundiu um pouco tecnologia a nosso favor com aprisionamento da tecnologia, Com né? E isso certeza. tem gerado diversos prejuízos, né? Sociais, de relacionamento, de empatia, porque a gente não aprende empatia com os emotions, né? A gente aprende empatia no relacionamento, no olho, no convívio Com social. certeza. Com Então, certeza. é importante. Eu acho que a gente se afastou da água, se afastou das frutas, das raízes, né? Se afastou do contato pessoal, se Uhum. afastou e se afastou do movimento, né? Foi É, para com bebidas coloridas, para comida em caixa, lata e plástico, para relacionamento virtual, para falta de tempo e para o sedentarismo, né? Um com monte de controle remoto. certeza. Isso tudo tem gerado obesidade, diabetes, infarto, AVC, depressão, ansiedade, estresse. Então, a gente tem que novamente retomar o nosso processo de vida e equilibrar um pouquinho melhor as nossas escolhas, né? De Com poder certeza. simplificar, tomar um pouquinho mais de água, comer mais coisas naturais, poder se relacionar mais pessoalmente, né? Com certeza. Movimentar o corpo. Aí, consequentemente, a gente vai ter uma capacidade maior de saúde física e mental para discernir os momentos que a gente tem, né? Essa crise que a gente está vivendo, ela pode ser uma grande oportunidade de se reinventar profissionalmente, com outros fatores, né? Mas a gente tem que estar aberto a isso. E para estar aberto, a gente tem que estar mais equilibrado, né? Fisicamente e emocionalmente. Com certeza. Quanto melhor uma alimentação, menos inflamação, mais imunidade. Então, isso é uma questão que a gente tem que equilibrar, né? E isso foi o ponto que a gente falou muito na imunidade, né? Nas lives. E a gente Tá? fechou com a questão da meditação com a doutora Mariela, né? Que Sim. é uma questão que também está relacionado, né? Então, tipo, que nem o medo, no momento que tu tem um grau elevado de medo, tu pode parar, respirar, a questão de como tu pode tratar esse medo, né? Eu não sei Sim. se teria alguma outra técnica, alguma coisa assim. Eu sempre digo, quando a gente está ansioso, angustiado, triste, nossa capacidade com raiva,
nossa capacidade de pensamento ela diminui, né? Fisiologicamente, as taxas de oxigênio diminuem. Então, a capacidade de raciocínio também. Então, esse é o momento que eu não vou conseguir confrontar o medo. Porque eu vou estar angustiado, vou estar com a capacidade de pensamento diminuída. Então, é o momento de eu respirar. Né? Sentar ou deitar, como achar melhor, e buscar respirar. Lembra que a respiração do ansioso é uma respiração curta, torácica. A respiração de relaxamento é da barriga, né? Se a gente analisar um bebê, a respiração dele é toda na barriga, né? Porque ele está totalmente relaxado. Então, o primeiro fator é inspira o ar, segura um pouquinho, solta pela boca, como se estivesse contando até 4. Descansa, de novo. Quando sentiu que aliviou um pouco aquele nível de ansiedade, porque eu melhorei minha capacidade respiratória, aí é o momento de raciocinar e tentar pensar sobre, né? Pode até pegar um papel como orientação e listar qual é o meu medo, né? Qual é a minha angústia. Porque o que o corpo sente, ele vem precedido de um pensamento, de uma ideia. Como a gente está com o nível de oxigenação cerebral afetada, a respiração está desequilibrada, nossa capacidade de raciocinar sobre aquilo fica difícil. Mas ao momento que eu consigo ter esse processo respiratório através da meditação, ou da respiração da yoga, ou da respiração diafragmática, né? Eu poder, então, dessa maneira, analisar e confrontar com a realidade. Para que o medo não paralise, como a gente falou no início. Sim, E a gente possa analisar. Se eu tiver medo de subir um bairro de vulnerabilidade social à meia-noite, é um medo real. É um medo real. Aí eu vou ter receio para não ir. Mas se eu tiver medo de andar de avião ou de andar de elevador, tem mais pessoas andando de avião e tem várias pessoas andando de elevador. Então eu vou confrontar e vou me expondo aos poucos para poder superar aquele processo de medo. Né? Com certeza. É que também tem a relação de que qual é a questão quando o medo leva um trauma daqui a pouco, né? Pode acontecer isso? Sim. Me dá um exemplo. Por que tu pensaste isso, João? Tipo assim, ó, falou do medo de avião, tá? Eu vou te dizer. Eu não tinha medo e nada. Daí, por passar por uma turbulência muito forte, queda livre, enfim, eu criei um trauma, tá? Toda vez que eu fosse andar, qualquer turbulência que dava, eu ficava tensa e tal. Até que agora, para mim conseguir andar de avião, eu tomo Rivotril. É uma coisa triste dizer, mas eu só consigo andar se for, porque realmente ficou uma coisa em mim, né? Então, eu acho que foi mais um trauma do que um medo, na verdade, então. Sim. Eu posso ficar preso no elevador, né? E desenvolver esse medo também. Né? Mas vamos pegar o teu exemplo, tá? É um absurdo tu reconhecer uma fragilidade, né? E utilizar ali momentaneamente para aquela situação específica, né? Provavelmente, se nós andássemos de avião com mais frequência, esse trauma ia ficar diminuído. Por quê? Porque eu vou começar a confrontar, pô, mas eu andei 10 vezes de avião esse mês, né? Não é o meu caso, porque não ando, e tive uma turbulência, né? E mesmo tendo a turbulência, eu consegui chegar em segurança, né? Então, é confrontar com a realidade para superar o trauma, né? Até o passo de conseguir voar novamente sem o Rivotril. A gente fala de avião por causa que a gente cria a sensação que a gente não tem controle, né? Mas aí eu te pergunto, eu me deslocando aqui de Gramado até Porto Alegre dirigindo o meu carro, eu tenho algum controle? Não. Tenho controle sobre o meu carro, sobre o acelerador, né? Sim. Mas controle sobre o trânsito eu não tenho. Não tem. E de alguém perder o movimento. Mas a gente não pensa isso, porque a gente está em solo, né? E a chance bem isso. De sobreviver a um acidente de avião é muito remota, né? Frente a um acidente de carro, assim por diante. Mas então, esse é um trauma que eu vou ter que ir desmistificando aos poucos, né? Às vezes não é tarefa fácil, né? Mas eu vou, através do processo de terapia, de confrontar os pensamentos, de numa próxima oportunidade andar
talvez sem a bengala do Rivotril, e aí eu vou confrontando e conseguindo superar, né? E Mas já que tu entrou nesse assunto, fala um pouco do teu trabalho que tu faz aí no CUR, que é tão bacana. tá. Eu disse outra vez, eu adoro tanto o CUR, enfim, por ter trabalhado aí e Sim. ver da maneira que cada profissional trata, cada cliente de uma maneira tão especial. Fala um pouco do teu trabalho também, que é tão bacana. Tá. A gente, no processo de pandemia, a gente teve fechado, né? Sim. Pela primeira vez na história ali, fechamos ali 2, 3 semanas. E aí depois se viu uma forma viável, né, de abrir, porque a gente é uma clínica médica, onde tem médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, né? E a gente se sente responsável nesse momento, enquanto profissional da área da saúde, de estar no front, tá? Atendendo o nosso público e o nosso cliente, né? Então, aqui, hoje, a gente está num processo, claro, aqui agora falando contigo, eu estou sem máscara, mas a gente está com todos os cuidados possíveis, desde a entrada do funcionário, de fazer teste de termografia, os nossos clientes só vêm para o Curatel com o teste de Covid, né? Então, a gente está com todo um processo de cuidado. E a gente está focando mais hoje o nosso trabalho na questão da imunidade. Uma alimentação para reforçar a imunidade, atividade física para reforçar a imunidade, né? O atendimento psicológico para trabalhar esses pensamentos negativos ou aquilo que a pessoa está vivendo, né? Sim. E a gente está, então, desenvolvendo esse trabalho e esse processo aqui com os nossos clientes. Mas o Curatel tem 38 anos, né? O nosso foco principal aqui de trabalho sempre foi personalizar os atendimentos para o nosso cliente, ver ele como um ser único, né? E poder trabalhar o aspecto preventivo da doença, né? O que a gente pode fazer para poder, através de comportamentos, né? Ele poder reforçar a sua imunidade e fazer um processo de longevidade com saúde, né? Então, o trabalho que eu, quanto psicólogo, desenvolvo aqui é trabalhar com gerenciamento de estresse, com memória, com organização de uma agenda de saúde, com insônia, né? O pessoal que vem para parar de fumar, né? Para gerenciar ansiedade, sintomas depressivos, esse é o estresse, é o trabalho maior que a gente desenvolve aqui, né? Poder, então, auxiliar o cliente para esse processo de mudança. Mas, basicamente, João, a gente trabalha com... Tu trabalhou aqui conosco, né? Tu sabe, a gente trabalha com 4 grandes alicerces, né? Que é a parte de atividade física, uma alimentação saudável e organizada, relaxamento e equilíbrio emocional, né? Esses são os 4 preceitos básicos que a gente trabalha. E a gente busca, então, dentro desse contexto aqui, onde o cliente fica conosco, né? Durante 7 dias, num processo de imersão, numa agenda toda personalizada para ele poder ter exercício, uma alimentação saudável, relaxamento, ver dados estatísticos dessa experiência que possa mensurar para ele que a partir desse comportamento aqui, ele lá dentro do contexto de vida dele, ele vai conseguir gerenciar a pressão arterial de uma forma mais adequada, gerenciar a glicose dele, o diabetes dele, que ele consegue com a alimentação, com o exercício, planejar melhor isso e organizar. Então, todo esse contexto, né, faz com que a gente consiga mensurar para ele, dentro dessa experiência aqui, o que a gente pode agregar lá dentro do contexto de vida? Como é que ele vai, por exemplo, o professor de educação física vai trabalhar com ele que tipos de exercícios é mais adequado para a faixa etária dele. Eu vou trabalhar com ele como organizar dentro do contexto de vida dele esse exercício, né? Que dia, que horário, como a gente vai analisar a logística para aquilo fazer parte da vida dele como hábito, né? Um hábito leva, um pesquisador americano pesquisou que um hábito leva de 21 a 90 dias para se estruturar na nossa vida. Ou seja, eu tenho que retroalimentar aquele processo de forma positiva para que aquilo se torne um hábito na minha vida. Né? Então, todos esses processos, né, que a gente desenvolve ao longo da semana aqui no CUR para tentar inserir ele dentro desse contexto de saúde, né? E esse é o nosso grande objetivo do trabalho do Curatel. E nesse momento...
o investimento. Eu sou suspeita em falar, mas eu acho tão lindo, é um contexto vendo de uma maneira geral realmente a pessoa como ela, e não uma questão de doença, é uma questão de prevenção e vendo como, que nem tu falou, uma organização, mudança de hábito, porque é tão difícil na nossa vida a gente dizer, é sempre aquela coisa, eu vou começar segunda, eu vou começar segunda. E então, quando tu tem todo um grupo de apoio que te ajuda, é muito diferente. E cada um de vocês aí no CUR tem um dom, né? Uma coisa muito especial. E por isso que eu digo assim, o CUR Hotel é, para mim, assim, um centro espetacular de saúde, de bem-estar. Não tem o que falar, né? Só quem convive, quem vive aí, sabe o quanto que é bom, né? E o cuidado que tem, né? Que nem tu disse, fecharam, né? O uso de máscara, que nem nós também. A gente usa máscara, então não estou usando máscara por causa da live. Mas a gente fez isolamento, por causa desses cuidados, né? E a intenção do apoio agora que nem a gente teve do CUR com isso é porque o nosso pensamento como farmácia também é assim, porque a gente não é só o ser que vai vir para o medicamento, mas sim a questão do emocional que vai estar envolvido, uma questão de nutrição que está envolvido, uma questão de atividade física. E então é uma coisa que é um contexto todo, né? Então, por isso que eu acho muito bacana isso, né? E quando a gente estava conversando, eu disse até para a Simone, eu disse, eu queria que o Michel falasse, enfim, até por causa do medo, essa coisa que tem muito, né? E quando deu certo, eu fiquei muito feliz. Eu disse, que coisa boa, bacana, né? Para a gente conseguir conversar um pouco sobre isso. Para as pessoas também, daqui a pouco, mudarem um pouco o pensamento, né? Ver uma outra forma diferente, né? É poder analisar também que todo esse processo que a gente está vivendo, ele requer uma organização, né, enquanto sociedade. Muitas pessoas, né, eu sempre costumo dizer que quando veio a pandemia, teve 3 grupos de pessoas que se destacaram, né? Aqueles que negaram a realidade e continuaram tendo a sua vida normalmente, né? Aqueles que foram comprar comida porque achavam que não iam ter comida, né? E aqueles que aceitaram aquela realidade, né? E começaram a se organizar, né? Algumas pessoas vão mudando de grupo, vão se organizando e vão aceitando, e outras mantêm o processo de negação, indo para parque, indo fazer festa, né? E tudo que a gente vê ali nos noticiários. O que é importante? Nós nos organizarmos como sociedade, né? De como fazer o equilíbrio entre não nos colocarmos em risco de saúde, né? E tomando os cuidados, mas também fazendo uma análise do aspecto econômico e social que repercute, né, em toda uma sociedade. A gente necessita, né, trabalhar, a gente necessita ter o ganho econômico, mas a gente pode se resguardar e cuidar e se adaptar a todo esse processo. Né? Com certeza. E eu acho que isso é importante. E voltando para a questão do Curatel, o nosso foco realmente é esse. Se a gente pensar positivo, se a gente conseguir se exercitar, se a gente conseguir se alimentar melhor, tu reforça a tua imunidade, tu diminui o teu risco de contrair qualquer vírus, né? Então é esse o grande processo. Tem muitas doenças que as pessoas escolhem ter, né? Diabetes tipo 2 a pessoa escolhe ter. Com sedentarismo, com excesso de açúcar, com tabagismo, com excesso de bebida alcoólica e assim por diante. Mas que se eu altero o meu comportamento, eu consigo reverter o quadro. Tem muitos hipertensos que não necessitam mais de medicação após fazer atividade física, controlar o sal na alimentação, ter uma dieta saudável, tomar mais água. Então, é esse contexto que a gente, muitas vezes, a gente tem que analisar. Depressão. Depressão só é problema quando não tratada. Com certeza. Né? Tem que ser tratada de forma adequada. Tem que ser tratada com psicoterapia, às vezes tem que ser tratada com uma medicação, mas com medicação orientada pelo psiquiatra, com intervenção e mudança depois do padrão de comportamento, e não tomar medicação que foi prescrita para o vizinho, ou que outra especialidade deu, e a pessoa fica aquilo como uma bengala, e não muda o padrão de ideia. Não. E tu sabe que... tu sabe que
Tu sabe que essa questão tem um estudo, né? Eu tenho um conhecido meu farmacêutico que Uhum, ele fez doutorado em farmacologia na questão na psicofármacos, né? Então ele tem uhum, essa questão de estudar muito o cérebro. E ele disse que um dos artigos foi que ia ter uma palestra que fez espiritualidade com uma questão de neurogênese, mas uhum, não questão, tipo assim, que tu tem que seguir uma, outra, mas a questão de realmente tu seguir alguma religião, alguma coisa positiva para uhum. ti, que vai criar novos hábitos, né, na tua vida, e com isso tu vai ter formação de novos neurônios. Que hoje eles comentam que tem a diabetes tipo 3, que é considerado Alzheimer, até pela glicação, enfim, o excesso de açúcar também faz isso, né? A questão do Uhum. cérebro. Então, o quanto pensar positivo te faz melhorar a questão do pensamento, a questão de melhorar a questão dos neurônios e a questão do teu corpo também, né? Que tudo vem de uma emoção, né? Sim, e quem produz a emoção é o pensamento. É o pensamento. Aquilo que eu penso, né? Tem pessoas que já chegam no consultório e dizem assim: eu não gosto de atividade física. Aham. Se eu estou colocando a na frente, tu nunca vai gostar. O primeiro fator para te gostar é modificar a maneira de que eu sou capaz de gostar e poder analisar que benefícios aquilo vai estar me trazendo Com para eu certeza. retroalimentar de forma positiva. Eu estou dormindo melhor, estou sentindo menos dor, estou sentindo meu corpo mais tonificado, estou subindo a escada sem ofegância, para eu poder retroalimentar aquilo de forma positiva e tornar assim um hábito. Agora, se eu vou lá para a esteira, que saco tá aqui, mas o tempo não passa, eu nunca vou tornar aquilo um hábito e vai ser um sacrifício. Agradável. O sacrifício dura 2 semanas, 3 semanas no máximo, daí acaba. Eu tenho que Aham. fazer aquilo que é parte da minha vida, né? Sim. E E com fazer certeza, uma coisa prazerosa. um dos pilares para a gente ter bem-estar é a espiritualidade, é ter uma crença em algo, né? Uhum. E isso é muito subjetivo de cada um, tem que ver o que, que vai trazer de benefício cada situação Uhum. de eu acreditar, né? Qual é a minha crença principal. Então, para a gente ter bem-estar, tem que ter equilíbrio entre o físico e o mental, vida afetiva, profissão, vida financeira e espiritual. O equilíbrio entre esses 6 fatores, onde eu vou desenvolver constantemente ao longo de toda a minha vida, é que vai nos dar maior bem-estar ou menor. Com Não adianta eu certeza. ser muito bem profissionalmente e minha família ser uma tragédia. Não adianta ter uma condição econômica alta e minha saúde não ser boa. Porque uma coisa não preenche a outra. Não. Ela tem que se complementar, né, para a gente poder ter bem-estar. E é isso talvez que a gente tem que analisar. Nós vivemos numa sociedade muito automática, né? Por que, que as pessoas têm a sensação que o dia tem menos que 24 horas, aquelas que têm muita sobrecarga de tarefas? Porque a pessoa está sempre antecipando o futuro. Então, ela Uhum. está aqui conversando contigo às 5 horas, ela está pensando o que ela tem que fazer às 6. E às 6 às 7. E quando ela vai dormir, eu tenho que acordar às 6 da manhã. Ela sempre vai criando um foco disfuncional, porque ela está Sim, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E ela não consegue viver o momento. é Então ela verdade. almoça com o celular na mão, com a cabeça no problema, e ela não sabe te dizer o que ela almoçou. Ela chega no final do dia, ela se pergunta, mas o que eu fiz hoje? Por quê? Porque ela nunca teve no presente, no momento. E Quando tá eu consigo cansada. analisar, E é aquela coisa, tô cansada, eu não sei o que eu fiz que eu tô cansada, né? É a questão que as pessoas falam. porque para a gente ter foco, a gente tem que estar focado na situação presente. Uhum. Então, quando eu consigo desempenhar minha atividade, isso não é uma tarefa fácil, fácil é falar, né? É, Poder analisar, não julgar quando eu fujo daqui, e poder voltar, e poder analisar o que eu estou fazendo, eu consigo chegar ao meu final do meu dia e te relatar tudo que eu fiz. E ao passo que eu consigo relatar para ti tudo que eu fiz, eu consigo perceber que eu produzi. E ao passo que eu produzi, eu sinalizo para o meu cérebro que eu estou fazendo algo e isso reforça a minha autoestima, né? Eu já li, por exemplo, uma questão de uma pesquisa que a gente deve levantar da cama e arrumar a nossa cama. Por quê? Porque eu estou mostrando para o cérebro que eu estou produzindo algo. olha só que interessante. Estou
pensando, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tomando café, agora chegou o momento de eu ir para o trabalho. E aí a gente consegue distribuir melhor o nosso tempo, né? E poder desenvolver melhor as nossas atividades dentro dessas linhas aí de qualidade de vida, de bem-estar, para a gente poder se desenvolver ao longo da vida. É bem isso. Eu sou uma que eu preciso fazer atividade física ao acordar. Então eu acordo, faço yoga, faço caminhada, alguma coisa que daí meu dia já vai render. Se eu não fizer, parece que falta alguma coisa e assim vai, né? Cada um tem o seu jeito, né? Não adianta dizer, tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que ver o que fica mais fácil para ti conseguir realizar também, né? Não existe receita de bolo, né? Não existe. Prega dentro do teu contexto de vida. Tem pessoas que têm um ritmo mais acelerado pela manhã, né? E um ritmo menos à noite. Tem pessoas que fazer atividade física à noite libera o estresse do dia e faz com que ela durma melhor. Tem pessoas que conseguem encaixar ao meio-dia. Então, a gente tem que analisar de forma personalizada. O que é importante é como eu encaixo aquilo, como eu organizo, como eu faço e qual benefício que aquilo vai trazer para a minha vida. Com certeza. A gente tem que conhecer o nosso corpo, né? Eu costumo brincar que a gente tem duas opções ao acordar. Ou acordar para o dia, ou acordar para a guerra, né? Como é que o sujeito acorda para a guerra? Com o celular gritando do lado dele, né? E ele no soneca dando tapa no celular. Aí, ele se levanta da cama, então do ritmo 0 ele vai para o 100, escova os dentes, às vezes não toma café da manhã, vai para o seu carro trabalhar, né? O que o corpo entende? Vai para uma guerra. Né? Quando eu acordo, né, eu percebo que estou enxergando, eu alongo a ponta do pé e sinto minhas pernas, eu levanto, coloco a cabeça para fora e vejo como é que está o dia, faço a minha higiene, tomo meu café e aí vou trabalhar, o corpo entende que eu estou indo para o dia. Né? Que ele não precisa estar ansioso e angustiado. O outro sujeito ele já está com um nível de estresse elevado. Então, qualquer situação, o copo transborda. E aí vai gerando prejuízo para o seu contexto de vida. Com certeza. Então, a gente tem que fazer uma reciclagem um pouco dos nossos valores, né? De tolerar a frustração, de saber que não temos o controle de tudo e de a gente poder vislumbrar que essa etapa da nossa vida vai passar. Né? As perdas que nós estamos tendo hoje, nós vamos recuperar. Porque sempre a gente teve perdas na vida. Né? Para a gente avançar uma próxima etapa, a gente tem que ter perda, né? Eu costumo dizer que quando a gente está no ventre da mãe, é a primeira grande perda que a gente tem na vida e um dos traumas mais presentes que a gente tem na nossa vida é o nascimento. Mas se não romper com o útero da mãe depois de 9 meses, não vai ter espaço para se desenvolver e viver. Então tem que romper, tem que sair do escuro, tem que passar frio, tem que chorar para comer, né? Depois a gente perde o colo da mãe quando a gente começa a caminhar. Depois na adolescência a gente perde a infância. Depois a gente sai da casa dos pais. E assim por diante, a vida ela é feita. Se a pessoa só foca na perda, ela não vislumbra o que ela tem para ganhar na próxima etapa. Com certeza. Para ganhar, a gente tem que viver o luto da perda simbólica. Né? Então, nesse momento, a gente está tendo perdas? Claro que estamos. Mas nós temos que estabelecer que estratégias hoje para eu sobreviver, para eu gerenciar melhor e aí poder confrontar esses medos que todos nós temos e poder, então, ter uma condição de equilíbrio maior para que, quando isso passar, a gente poder se reinventar, ou na profissão, ou em outra, ou de outra forma, e assim por diante. Com né? certeza. Também analisar um pouquinho com otimismo, né? Não só olhar o que eu estou perdendo, né? O que eu estou ganhando em todo esse processo também, né? De ter a oportunidade de nós reciclar. Quem está sozinho, por exemplo, em casa, começa a dar mais valor para o abraço, né? Começa a dar mais valor para poder ter a liberdade de visitar os pais ou o familiar. Pode poder dar mais atenção para poder brincar com o filho, para fazer as tarefas, para estar mais próximo, para dar valor a outros conceitos de vida que nós não vínhamos dando. Por viver no automático, né? Quando o piloto está automático, a gente não tem essa condição, né, de analisar todo esse processo de vida que a gente está. Sim,
Com certeza. Chegou o nosso tempo, né, Michel? Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo que a gente teve. Obrigado, Corotel, pela oportunidade. E qualquer dúvida, né, o pessoal entra em contato conosco ou com o próprio CUR, né, porque vocês podem esclarecer qualquer coisa. E fica aqui minha gratidão pelo esse nosso bate-papo. E quem sabe daqui a um tempo a gente faz outro de algum outro assunto. Ok, estou à disposição. Eu acho que foi um prazer falar contigo novamente, a gente poder trabalhar esses assuntos, né, quem estava nos assistindo. E acho que é importante, né, a gente poder dialogar, conversar, porque todos nós temos nossos medos, né? E aí, a gente podendo trocar essas ideias, seja virtualmente ou pessoalmente, faz com que a gente troque experiências, e com essa troca de experiência a gente pode, aquilo que me dá medo e não dá em ti, a gente pode solucionar muitas vezes o problema, né? Poder desenvolver de uma outra forma. E eu sempre gosto de trabalhar as coisas, quando eu sou convidado, de uma forma de improviso. E hoje pela manhã eu estava visualizando uma rede social, por isso que eu estava olhando o celular aqui, e uma pessoa postou, agora não vou lembrar quem, um poema do Fernando Pessoa, que eu achei muito interessante e apropriado para o momento. E eu, para finalizar minha parte, vou te pedir permissão para ler, posso? Pode sim. Depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Pessoa. Então, eu acho que é bem isso, esse momento que a gente está vivendo, né? De nós nos reconstruirmos e sabermos que a gente pode cair, né? Esse mundo ideal que as pessoas criaram, ele não existe. A maior parte das pessoas já sofre por ansiedade porque vive de um ideal. E esse ideal não existe. Existe o real. Ninguém é 100% perfeita. Mas muitas vezes as pessoas deixam de se relacionar com uma pessoa porque ela tem determinado modo de ser, porque foi a criação dela, mas não analisa que essa pessoa tem caráter, né? E muitas vezes a gente pode continuar. Por que as relações hoje em dia são tão difíceis? Porque as pessoas muitas vezes exigem a perfeição. Mas por que eu não posso analisar um princípio? Se essa pessoa tem caráter e ela tem determinada situação que ela não consegue digerir, por que eu não posso aceitar ela, né? E nós continuar essa caminhada, porque no extrato total, essa pessoa tem muito mais coisas boas do que ruins. Então, eu não preciso desistir. E hoje, como as pessoas, a sociedade está muito intolerante à frustração, a tendência é desistir. Com certeza. Então, o meu grande convite, vai ver o caráter dessa pessoa. Quais são os princípios éticos dela? Se ela acorda mal-humorada, esses princípios éticos valem muito mais de eu poder analisar que esse mau humor dela a gente pode gerenciar de uma outra forma. Talvez a gente não se fale de manhã, talvez a gente se mande o WhatsApp durante o dia, porque de noite ela funciona melhor. E muitas pessoas têm destruído famílias, casamentos, lares, por causa de um defeito. E não conseguem ver o principal, que é o caráter. Então é isso que a gente tem que ter. A gente tem que valorizar nesse momento qual o princípio ético de cada um. O valor. Se essa pessoa tem valores fidedignos, se tem valores de honestidade, vale muito mais que um defeito, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos fragilidades, todos nós temos medos, né? Com certeza. Então, essa é a minha mensagem final, de a gente poder se tolerar mais e nós fazer uma análise interna de quais valores eu estou seguindo, porque daí a gente vai se relacionar como sociedade melhor e vamos ter menos dificuldades de tolerar as práticas e os defeitos de cada um. Tá? Daqui a pouco muito obrigado pela oportunidade. Entrar numa vibração mais de amor do que de ódio, de qualquer outra coisa, porque é o que a gente está precisando nesse momento. Obrigado, gratidão mesmo. Sabe, porque a gente, como profissional da saúde, também a gente tem o dever de passar para as outras pessoas isso. E tu passou de uma maneira, nossa, extraordinária. Muito obrigado mesmo, Michel. E espero a gente poder fazer outras com isso. No decorrer, aí a gente vai vendo.
tá bom? Tá. Um À grande abraço. disposição. O que tu precisar, a gente está aí e nós temos uma missão como profissional da área de saúde, que é cuidar do outro, né? Mas antes, Exato. cuidar da gente, para a gente De cuidar nós. do outro, tá? Um grande Exatamente. abraço, Ok. tudo de bom para ti e para tua família. Obrigada igualmente. Tchau, Michel. Tchau. Tchau.